Começa agora, 12Cast, comunicação e marketing na prática, com Osiel Martins. Estamos no ar mais uma vez com um episódio muito legal e muito interessante hoje, com um grande amigo que eu tenho, que a vida me deu há mais de 20 anos de amizade. Hoje eu estava fazendo essa conta e falei, cara, mais de 20 anos de amizade que nós temos e uma jornada de trabalho muito interessante que nós desenvolvemos no decorrer de todo esse tempo. Hoje eu trago com uma grande excelência Rafael Martins, um amigo que eu tenho um prazer enorme de receber e a gente poder falar hoje sobre transformação digital, sobre gestão, sobre empreendedorismo e sobre negócios. Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast da Agência Dose, que hoje nós estamos no nosso 4º episódio, né? Acompanhem os episódios que já foram para o ar e os próximos que ainda virão. Mas hoje, exclusivamente, Rafael Martins. Rafa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para ter vindo aqui hoje. E se apresente. Fale um pouco sobre você, sobre sua trajetória profissional e hoje os seus planos e o futuro aí que nos espera também. Bacana, meu amigo, meu irmão. Como você bem disse, né? 20 anos de amizade já, né? Exato. 20 anos de história. É tempo, hein? É tempo. Então, assim, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. E quando eu recebi esse convite, eu falei, não tem como eu negar esse convite. Né? Pela nossa história, como você bem disse Claro. no início, por toda essa nossa amizade, eu falei, bom, eu não tenho como negar, né? Então, assim, de primeira, né? Eu aceitei. Então, hoje, para mim, assim, é um grande prazer aqui estar com você. Muito e bom. Comentei contigo nos bastidores, né? Meu primeiro podcast. Poxa! Meu primeiro podcast. Primeira vez que você grava um podcast? Primeira vez. Legal. Eu já estruturei podcasts, eu já convidei outros amigos para fazerem podcasts. Fiz o meio campo ali, mas eu mesmo é o primeiro. Então, assim, Poxa, me sinto muito honrado por isso. Não teria como começar o primeiro com você, meu amigo, meu irmão aí de longa data, aí, mais de 20 anos de amizade. Que legal. Então, obrigado, né? Então, vou começar um pouquinho apresentando aqui para o pessoal que não me conhece ainda. Meu nome é Rafael. Atuo hoje no mercado imobiliário como gerente de vendas de uma grande corporadora em São Paulo. E no meu começo, também eu iniciei minha trajetória na área de tecnologia. Então, hoje, eu mesclo um pouco do que eu vivenciei lá atrás e o que eu tenho hoje no mercado imobiliário, né? Então, hoje, o que eu faço? Eu faço uma bate-bola ali entre tecnologia e inovação versus mercado imobiliário. Então, eu estou bem hoje nesses dois caminhos, né? E que vai virar uma tríade, né? Que a gente vai conversar ainda sobre isso hoje. E muito do empreendedorismo, né? Então, legal. Isso é bacana para a gente conversar hoje e explorar esse mercado. Legal. A área de imóveis, de forma geral, né? Desde a parte da construção, a parte de projeto, parte de vendas, parte de corretagem em si, né? Todo esse processo, ele tem muito a ver hoje e eu acredito que expandiu demais com o digital, né? Eu digo para você que você vai poder falar muito melhor ainda, que o digital pôde chegar em outras pessoas e ampliar o alcance e o conhecimento para pessoas que não tinham essa noção, né? Por que eu estou falando isso? Porque antigamente, eu quero comprar um imóvel, né? Você ia muito atrás das próprias imobiliárias, ou construção, ou coisas assim, mas era tudo muito físico, tudo muito presencial. Hoje, no digital, não. Você consegue ser atendido, fechar negócios, tudo através do digital, através de portais, tal e etc, né? Mas hoje, Rafael, com toda essa sua bagagem de conhecimento, de estudo, lá desde a época da tecnologia, para hoje tá voltado para o ramo digital. O que aconteceu? Qual foi o seu start aí para sair da tecnologia? Aliás, você não saiu da tecnologia, mas para unir a tecnologia com a área de imóveis, a área imobiliária. Como que foi essa transformação? Bacana, excelente pergunta. E eu, antes de responder ela diretamente, eu vou fazer só uma breve introdução, né? Tá. O que eu acredito hoje? A digital hoje foi um divisor de águas no mercado imobiliário. Certo. Né? Primeiro ponto. Né? Não no mercado imobiliário em si, mas como outros mercados também. Mas Sim. vou falar do mercado imobiliário, que é hoje o mercado que eu estou inserido. Então, existe hoje um pós-digital
e o que antecede o digital. Por quê? Antigamente, como que o corretor atuava no mercado? Páginas amarelas. Sim. Né? Então, ele ia captar lá porta a porta e tudo mais. E como que ele vendia esses imóveis? Seja por meio de propaganda no jornal, propaganda na televisão. Muitos imobiliários fizeram propaganda na televisão antigamente para poder vender esses imóveis, para poder anunciar esses imóveis. E com o digital isso tudo mudou, né? Então o alcance mudou, né? Mudou totalmente essa vertente ali de como hoje o corretor hoje atua no mercado e corretor versus o cliente também. Então hoje o cliente ele está muito mais antenado no mercado através do digital. Né? Então o que eu costumo dizer, hoje a pessoa que está fora do digital hoje ele não está vendendo ou não está comprando nada, porque assim hoje em dia o digital está dentro das pessoas, da vida das pessoas. O digital hoje é o primeiro impacto que as pessoas buscam. É no digital. Exato. Seja, vamos falar assim, seja para qualquer coisa. Eu quero comprar um eletrodoméstico, uma geladeira para minha casa. Você não vai sair da sua casa e vai numa loja ver, olhar, conversar e... Você não vai fazer isso. Você vai entrar na internet. Você vai pesquisar no Google. Você vai entrar no Mercado Livre. Você vai entrar no próprio site da loja, né? Você vai entrar nos portais, etc, para poder pesquisar, ver preço. Hoje, falando no ramo imobiliário, né? Fazer essa pesquisa anterior pelo digital, eu acho que é praticamente 100% das pessoas fazem isso. Perfeito. Né? Em muitos dos casos, hoje o cliente sabe muito mais do imóvel do que você mesmo. Pois é. Eu falo brincando isso, mas é lógico que o corretor ele tem a sua necessidade ali de conhecer o produto que ele está vendendo. Sim. Né? Isso é uma brincadeira, porque assim, hoje os clientes eles estão no digital. Né? E aí falando um pouquinho como que eu iniciei no digital. Iniciei com produto, né? Então assim, eu tinha muito produto na época, lá que eu iniciei, captei. Produto, lê-se imóveis. Imóveis, tá. Exatamente. Então, quando eu tinha muito imóvel, eu falei, como é que eu vou fazer com todo esse imóvel que eu tinha captado? Eu preciso mostrar esses imóveis, de alguma maneira. Então, o que eu fiz? Eu comecei a postar em portais, no próprio Instagram. E aí, onde que eu comecei a me posicionar no digital? Né? Então, no começo, eu iniciei com imóvel, mostrando os imóveis, fazendo vídeo, fotos dos imóveis. E aí, posteriormente, eu entendi a necessidade de também começar a me mostrar também. Né? Então, apresentando esses imóveis. Então, o digital nasceu daí na minha vida. Legal. Né? Então, hoje eu tenho também um posicionamento ali dentro do digital, que a gente vai falar um pouquinho de posicionamento também. No digital, né? Que isso hoje influencia totalmente na jornada de compra dos clientes. Sim. Né? Então, assim, como você bem falou, os clientes vêm hoje, então, assim, ele já vem buscando o produto que ele procura, o imóvel que ele quer. E ele sabe o que ele quer. E ele sabe o que ele quer, onde ele quer, como ele quer e tudo mais. Então, nessa jornada de compra dele, ele vai bater em vários produtos, várias imobiliárias, vários corretores autônomos. Então, existe uma série de situações ali no qual ele vai buscar esse imóvel, que é onde o posicionamento daquele corretor, daquela pessoa que tá conduzindo aquela venda, é que faz o diferencial. Isso que você falou, eu concordo plenamente. E a respeito sobre posicionamento, eu vejo isso muito dentro do meu negócio, que é a agência. Por quê? Ter uma agência que desenvolve, que entrega serviços digitais, a gente não precisa ir muito longe, dá um Google ali, você vai ver que tem muitas pessoas fazendo mais do mesmo. Perfeito. Se você quiser um trabalho de prateleira, né, enlatado no marketing digital, venda de post, site fechado, isso e aquilo, tráfego para você encontra de monte. Mas é tudo muito parecido, tudo muito igual. Aonde entra o nosso diferencial? É no nosso posicionamento. Por quê? A gente consegue ir além do tradicional, da entrega necessária para o nosso cliente, que é o que ele realmente quer, mas a gente traz o nosso diferencial no atendimento, na entrega e principalmente nos resultados, que é isso que ele busca. No ramo de imóveis, eu não acho que isso seja diferente. Por quê? Quando a pessoa se identifica com você, ela gera uma conexão. E ela vai se identificar com você não só pelo que você está vendendo, mas pela sua pessoa, pela empatia que ela gera com você, pela forma como você trata a pessoa, a prioridade que você traz isso, e isso te traz esse retorno. Te traz a segurança e a autoridade sobre o que você vende. Né? Perfeito. E vamos ser sinceros, né, Rafael? Você vai poder falar melhor. A gente está falando de um ramo de imóveis em São Paulo, que ali, diferente do interior, que a gente fala de 1.000... né,
100 mil, 200 mil, 500 mil, 800 mil reais, a gente passa e ultrapassa a faixa dos milhões. Com certeza. Né? Como que hoje, se posicionando com um valor de alto valor, né? Um alto ticket pago, esse cliente você consegue se conectar e ele vê você pelo digital até chegar na efetiva transação, digamos assim. Negociação e transação, né? Perfeito. Acho que assim, a sua colocação foi muito bem feita, porque o que acontece? No posicionamento é que realmente você se conecta com o seu cliente final. Certo. Então, assim, primeira coisa que a gente vai ter que entender no posicionamento, que tipo de produto que eu tenho para oferecer para o meu cliente, que tipo de imóvel que eu tenho para oferecer para esse cliente. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem é esse meu cliente? Onde esse meu cliente está? E aí, o terceiro ponto é como que eu vou chegar nele. Então, como que eu vou me conectar com esse cliente? Né? Então, a gente tem dois lados da moeda ali, que é produto, imóvel versus cliente. Né? Então, assim, e o posicionamento seu, como que vai ser? Do corretor de imóveis realmente que tem um posicionamento para atingir esse cliente. Né? Então, ele tem que se posicionar de N formas, ele tem que se conectar com o cliente desde a sua fala, o jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele se veste, onde ele está. Porque assim, vamos falar um pouco de cliente de alto padrão. Né? O cliente de alto padrão hoje, ele consome o quê? Luxo. Então, o que é o luxo hoje? Marcas de roupa, marcas de carro, marcas de joias, marcas de relógio e por aí vai. Né? Então, você tem que se posicionar nesse sentido do luxo também, para você se conectar com esse cliente. Sim. Existe um segmento, principalmente na capital, em São Paulo, que é o segmento econômico. Certo. Que é o segmento Minha Casa Minha Vida. Você tem que se conectar. Existem milhares de corretores que atuam nesse segmento. Como eles se conectam com aquele cliente, Minha Casa Minha Vida? É uma postura totalmente diferente de uma postura de um cliente de alto padrão. Certo. Né? Então, assim, o corretor tem que ter esse feeling para saber como ele se conectar, como ele deve se conectar. Correto. Né? E eu falo o seguinte, costumo dizer assim, se você não se posiciona como corretor, você está perdendo dinheiro. Por quê? Esse cliente, como que esse cliente vai te achar? Como que esse cliente vai se conectar com você? Então, assim, você, por incrível que pareça, ainda hoje no mercado, existem corretores que estão no mercado e não se posicionam, ou ainda não fazem um bom trabalho no digital. Então, assim, é um mar azul muito grande, é gigantesco. Ou seja, tem muita oportunidade. E o pessoal hoje está deixando na mesa possibilidades porque não se posiciona. Né? Então, hoje o digital faz toda a diferença na vida das pessoas. Legal. Né? Então, hoje se posicionando, seja uma vestimenta, seja o jeito de falar, seja o jeito de se conectar com o seu cliente. Enfim, inúmeras formas que hoje ele tem e de ferramentas. Então, hoje tem muito curso, tem muita possibilidade, tem o YouTube. A informação ele tem. Tem de monte. De monte. Né? Ah, mas eu tenho um dinheiro, eu quero investir. Tem possibilidade de investimento, baixo investimento, alto investimento, zero investimento. Tem. É só assim, a pessoa querer, entender e procurar informação para se posicionar. Né? O que eu vejo sobre clientes de alto padrão, alto valor, né? No seu caso, o seu cliente é a pessoa física, né? Sim, a maioria dos casos. A maioria dos casos é pessoa física. Então, já é uma pessoa que tem uma empresa, é dono de empresa, que tem uns altos salários, etc., que tem a possibilidade de investir ali seus 10, 15, 20 milhões numa cobertura em São Paulo. Né? Ou comprar uma casa dentro de um grande condomínio de alto padrão, tal, não sei o quê. Quando eu trago essa mesma experiência para dentro da agência, eu não trato diretamente, vamos falar assim, questões de contrato. O nosso contrato é B2B, então a gente trabalha com empresas, certo? Então hoje, para eu poder atender uma empresa de grande porte, ele tem que enxergar que o meu trabalho está valendo muito a pena. Que aquilo que ele está investindo vai trazer um grande retorno para ele. No seu caso, o seu retorno é bem-estar, comodidade, lazer, infraestrutura... Qualidade de vida e etc. No nosso caso, um cliente, uma grande empresa, a gente tem que entregar para ele resultado de vendas e posicionamento de mercado. Perfeito. Certo? Aquela empresa que hoje ela pode ter um produto de uma indústria, trabalhar com aço, trabalhar com plástico, trabalhar com vendas de produtos para siderurgia, produtos médicos, etc. A gente também trabalha junto com ela o seu posicionamento perante o mercado. Porque acaba sendo o grande diferencial dela. E eu falo para você que não precisa ser uma grande empresa. Pode ser
Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que ele um médico especialista em transplante capilar. Só que médico especialista em transplante capilar tem vários. Se formam. Inúmeros. Tal. Agora, qual era o trabalho dele? Qual era o nosso objetivo? Transformá-lo numa autoridade em transplante capilar. Não só no conhecimento, mas também na parte de cirurgia. Ele era o cara. Ele que vai fazer a cirurgia. Ele com o conhecimento dele. Então, houve todo um trabalho de posicionamento de pessoa, de conhecimento, de autoridade sobre o assunto e ele também quanto o profissional que iria executar tudo isso. Hoje a gente entrega dentro da agência, tanto para os nossos clientes e para nós internamente também, o nosso posicionamento da forma como nós queremos atender o nosso cliente, da forma como nós queremos nos posicionar diante do mercado, né? Que existe o tal do ICP, né? O cliente ideal, o índice do nosso cliente ideal. Exige uma margem para a gente poder atender, né? Igual você falou, você atende clientes de alto padrão. O Minha Casa Minha Vida talvez não seja o seu público mais. Talvez um dia foi, mas hoje não é mais, né? E como que você se conecta com esse pessoal? Exige de você um posicionamento correto sobre isso. A forma como você se posiciona, que você conversa, que você passa para ele. E nós aqui é a mesma coisa. E isso é muito interessante porque você eleva o seu nível. E não estou falando só de um nível... Lógico, isso acaba vindo junto, um nível de ganhos junto com isso. Mas você acaba tendo clientes mais fiéis que entendem aquilo que você está entregando, que também podem vivenciar o digital junto com você. Né? Perfeito. E, Rafa, o trabalho hoje, a transformação digital hoje que a gente pode ter dentro do nosso negócio é muito bom, muito necessário e muito importante. Mas a gente estava conversando também sobre os seus projetos. Você falou para mim que você teve uma startup, você falou que você estava entrando em projetos para poder de inovação para dentro do mercado digital. E aí, o que você tem me falar sobre isso? Bacana. Bom, esse assunto é um assunto que toca o meu coração, né? Pô, legal. Como eu falei na abertura, né? Então, assim, eu venho de uma base tecnológica e depois eu fui para a área comercial, que hoje estou na área imobiliária, né? Então, assim, essa base tecnológica trouxe para mim uma possibilidade muito de inovação, né? Então, eu via muitos processos dentro do mercado imobiliário que eu falei, poxa vida, acho que esse processo aqui caberia uma tecnologia envolvida. Sim. Né? Então, eu sempre batia muito nessa tecla, tinha essa visão. Né? E, dado momento, aqui na minha trajetória, tive um start, falei, bom, olha, acho que dá para a gente melhorar isso daqui, do que está sendo feito, e melhorar isso daqui, né? Para a gente atingir um público diferente, para a gente fazer uma coisa diferente do que está sendo ofertado aí no mercado. E aí eu criei, em 2022, criei uma startup. Essa startup é uma startup de assinatura de imóveis. Certo. Sim, então assim, era totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Então hoje a gente vê aí celular por assinatura, carro por assinatura. E por que não imóvel por assinatura? Né? Então eu criei ali uma startup de imóvel por assinatura. Que não tem nada a ver com aluguel tradicional. Não tem nada a ver. Tá. A gente desmistificou o aluguel tradicional. Né? Então assim, a gente veio de uma possibilidade de eu quero morar onde eu quiser, pagando um valor específico. Em um momento que eu quiser também. No momento que eu quiser. Então, sem fidelidade. Sem fidelidade. Certo. Então, por exemplo, eu quero ficar 1 mês, 3 meses, 6 meses num lugar, mas depois eu tenho outro projeto que eu vou ter que mudar de cidade e ficar mais 2 meses, 3 meses, 1 mês, enfim. Então, dá toda essa possibilidade de liberdade para as pessoas. Então, assim, a gente viu esse mercado, é uma possibilidade enorme. E de forma geral, são imóveis já prontos para poder morar. Imobiliado, com tudo. Tá. Porque, assim, antes de a gente colocar o imóvel, a gente fazia uma curadoria desses imóveis, né? Então, o imóvel para estar pronto, que eu digo, né, para entrar na plataforma, ele tem que estar com alguns itens básicos. O que é? Estar mobiliado, ter ou não jogo de cama, mesa e banho. O que é a ideia? É para o hóspede chegar apenas com a mochila. Então, ele chegou com a mochila, então ele já está se hospedar. Pronto. A ideia de hotel. Se chegar, já está... E assinatura mensal. Em assinatura mensal. Tá.
Você aluga por um mês, o por espaço um mês, é o seu. espaço é seu. 2 meses, 3 meses e assim sucessivamente. Certo. Né? Então, assim, essa ideia gerou muito engajamento. Então, eu fiquei focado em 2022 até o ano passado nessa ideia, nesse projeto. Esse projeto iniciou no MVP, né? Iniciou num modelo de negócio. Sim. Então, a partir desse modelo do negócio, foi testado, foi gerado o MVP. Então, ou seja, aquele mínimo produto viável para a gente realmente viabilizar Claro. a ideia. Então, se essa ideia realmente, o mercado ia absorver essa ideia ou não. Então, foi gerado esse MVP. Foi investido dentro desse MVP um valor, né, de aporte financeiro. E aí, a gente começou a rodar essa plataforma. E teve muito sucesso. Eu cheguei a ter mais de 1.700 imóveis cadastrados dentro dessa plataforma. Poxa. Então, assim, bastante. são uns números bem significativos. Se você falar assim de uma... Olha o que a transformação digital pode causar quando ela é muito bem feita por profissionais capacitados, por uma agência comprometida dentro de uma empresa. Você falou de uma startup em 2022. Nós estamos em 2025. 3 anos. Em 3 anos você criou o projeto, desenvolveu o projeto e já colocou mais de 1.000 imóveis para assinatura e já, sim, para quem quiser entrar e morar. fazer assinatura, morar. Exatamente. E se hospedar viver ali. E isso é excelente. Agora você imagina empresas que estão há muito mais tempo no mercado, já consolidadas, o que a transformação digital pode fazer por elas. É imenso. É imenso. E aí é o que muitos donos de empresas ainda não têm essa consciência. Por isso que hoje a gente se posiciona como a agência para poder transformar empresas. Então, hoje, nós transformamos empresas do formato tradicional para o digital. E mostrando as grandes possibilidades que o digital traz e pode ter de retorno para essa empresa. Isso é sensacional. Mas ainda falando sobre o seu projeto, o diferencial dele, hoje, é você poder estar aonde você quiser e poder alugar um imóvel pronto para poder usar. Sem fidelidade, sem caução, sem avalista, né? Sem nenhum intermediário. Você simplesmente vai lá, escolhe quanto custa, paga e tal. É muito mais viável do que um aluguel não, uma reserva via Airbnb. É muito mais rentável do que uma reserva direto num hotel, por exemplo, uma estadia, né? Qual que é o que me faz alugar um imóvel na sua plataforma e não alugar por outras? Como um bom dono de agência, você até pegou o slogan que a gente utilizava, né? Que é justamente isso, né? Proporcionar liberdade para as pessoas sem aquelas amarras burocráticas do aluguel tradicional. Então, você pegou muito bem qual que era o propósito do projeto, excelente, da startup. Então, justamente isso, né? Então, justamente era quebrar conceitos, né? Então, sim, a inovação vem para isso, né? Para justamente quebrar conceitos tradicionais. E proporcionar o quê? Liberdade e flexibilidade para as pessoas. Ponto. Esse era o slogan. E eu realmente acho que, na verdade, além do slogan, é um conceito de vida. Né? Que hoje a gente percebe que a gente vê muito isso e isso é possível. Né? Então, assim, por exemplo, você pega hoje um conceito do Airbnb, uma plataforma hoje, se não a maior, uma das maiores hoje plataformas hoje de hospedagem do mundo. Né? Nível mundial. Nível mundial. Então, assim, o que ela proporciona? Flexibilidade e liberdade para você morar onde você quiser. Legal. Né? Então, esse é o conceito que a gente trouxe para dentro da empresa. Né? A gente proporcionar esse tipo de flexibilidade para as pessoas. Então, diferente do próprio Airbnb, qual que é o ciclo do Airbnb hoje? Então, você vai lá, procura o imóvel, a localização onde você quer, você fecha a sua estadia, fica aquele período, terminou o período, tchau, e acabou. Uhum. Então, esse é o tempo que o hóspede fica dentro da plataforma Airbnb. No conceito de assinatura, que a gente olhou para esse modelo e falou assim, não, eu quero fidelizar esse cliente. Ou seja, eu quero que ele fique mais tempo comigo na plataforma do que simplesmente ele entrar, ficar um período e sair. Então, como que a gente fidelizou? Como que eu fidelizei esse cliente junto comigo, esse hóspede? Proporcionando assinatura. Então, dentro de um período de assinatura, ele não precisa ficar só naquele imóvel. Então, ele fechou uma assinatura por 3 meses, por exemplo.
Entendi. Ele pode, então, mudar de imóvel dentro daquele período. Eu fiz um período de 1 ano de assinatura. E 1 ano ele vai ficar naquele imóvel? Não. Ele pode ficar em quantos imóveis ele quiser. Lógico que ele tem um período ali de... Mínimo ali de estadia, né? Tá. Mas ele pode mudar. Eu vou ficar 2 meses aqui nesse imóvel na mesma cidade. Eu quero mudar para outro imóvel ficar 1 mês. Pô, você ou pode. Para outra cidade. Ou para outra cidade, se ele preferir. Então, assim... Então, era um conceito totalmente diferente do Airbnb, no sentido de... a ideia era justamente eu pegar esse hóspede, esse cliente, e ter uma jornada maior com ele. Sim. Eu não queria que ele só se hospedasse e saísse comigo. Porque aí, de repente, eu seria um Airbnb. Qual que era a diferença entre eu e Airbnb? Nenhuma. Airbnb, Book e tantas outras. E a pessoa que entra na sua plataforma, que faz assinatura, ela trata diretamente com você. Exato. E acredito não, tem um outro diferencial que... O proprietário, ele fica 100% fora da operação. Por quê? Ele está sendo operado por você, certo? Exatamente. O proprietário fala assim, eu tenho meu imóvel, está na mão deles, alugou, tem ali o meu recebimento, né, a porcentual, não sei o quê, mas acabou. A despreocupação, tanto para quem é o proprietário, quanto para quem... o locatário, digamos assim, né? Para quem está fazendo a assinatura, é zero preocupação. E a ideia também era justamente essa, que a gente também trabalha com o B2B, né? Você mencionou um pouco atrás. Então, assim, a gente vendia para o B2B. O que era o B2B? Proprietário. Né? Para nós, o B2B era o proprietário. Então, o proprietário, qual que era a ideia? Justamente ele entregar as chaves, falar assim, olha, eu não quero me preocupar com isso, eu quero saber de rentabilidade. Porque, afinal das contas, um proprietário de um imóvel ou de um ou mais imóveis, o que ele quer? Ele visa a rentabilidade daquele ativo dele. Né? Então, qual que é a ideia? A gente rentabilizar o máximo possível para ele ter esse retorno. Ponto. Mas o quê? Mas existe o atendimento daquele hóspede, existe eventualidades dentro daquela estadia daquele hóspede. Por exemplo, queimou um chuveiro, queimou uma lâmpada, tudo. Então, o proprietário ele não tem essa dor de cabeça. Já existe um seguro para... Um seguro próprio para isso. E mesmo também, como nós trabalhamos... Eu trabalhei neste meio, eu também tenho prestador de serviços próprios. Né? Então, já indicava ali para ir resolver o assunto... Tá tudo resolvido, o hóspede tá feliz, o proprietário tá feliz e vida que segue. Caramba, que legal. Então, assim, como você bem falou, né? Nessa jornada do B2B ou B2C, né? Ou o hóspede ou o proprietário, eles não terem dor de cabeça. Né? Então, o meu serviço, o que era? Eles não, além de tudo, além de conectar, né? De fazer essa conexão, ambos não terem dor de cabeça com nada. Né? Então, diferente do que hoje um tradicional teria, alguma coisa nesse sentido, né? Entendi. Hoje, vamos supor, vamos fazer um paralelo aqui com o tradicional. Hoje, um paralelo tradicional, quebrou um cano. É pedido pelo proprietário 3 orçamentos e tal. Um mês para você resolver um problema de um cano. E o negócio tá lá, né? E o negócio tá lá parado. E já na nossa ideia na plataforma, eu não tenho esse tempo. Não. Eu não tenho esse tempo. Ter, né? Eu nem posso ter esse tempo. Então, assim, é no dia. No mais tardar no dia seguinte, dependendo do tamanho do problema. Mas assim, eu tenho que resolver aquele problema no dia. Exato. E quanto antes, melhor. Para todos. Então, assim, é um cuidado totalmente diferente, né? Então, inclusive, eu tenho muitos proprietários que vieram da locação tradicional e alguns outros também que ainda não vieram porque existe uma resistência ainda nessa nova realidade. E tá tudo bem, porque existe uma construção nisso. Né? Qual que é a maior dúvida de todos? Viu? Primeiro, qual que é a minha segurança que eu vou ter? Primeiro que você é uma plataforma totalmente regulamentada, né? Desde formação de empresa e tudo mais. Então, a gente tem todo esse cuidado com o cliente. Perfeito. E segundo também, a gente vai fazer toda a manutenção desse imóvel para o cliente. Né? Simplesmente assim, o cliente vai lá, vai ficar 1 mês. Eu vou estar lá, depois desse 1 mês de estadia dele, eu vou olhar, tá tudo bem, o que aconteceu, tá tudo certo. Faço um checklist completo. Apresento para o proprietário e esse imóvel, e que vem o próximo. Esse imóvel já vai estar pronto para receber a próxima estadia. Legal. Então, assim, além de tudo, o cuidado com o imóvel, ele é necessário. Pensando no próximo hóspede. E pensando no quê? No cuidado do imóvel do proprietário. Então, assim, muita daquela mística que tinha, né? Vai existir uma degradação, uma depreciação do meu imóvel. Muito pelo contrário. Ele é tão ou bem mais cuidado do que uma locação tradicional. Sim. Tá? Então, esse é um ponto que assim, as pessoas ficam com muita dúvida, né? Falam assim, viu, mas como que vai funcionar essa operação? Então, dessa maneira que a gente funciona. E tudo isso, tanto quem é o proprietário, tanto quem é a pessoa interessada em alugar, ela consegue resolver isso com o celular na mão. O celular na mão. Em casa. Em casa não, né? Porque vamos falar que essa pessoa talvez nem casa tenha, né? Com o celular na mão, da onde ela estiver. Opa, eu quero passar 1 mês lá em São Paulo.
O meu trabalho é home office, o meu trabalho é remoto, eu vou passar um mês lá em São Paulo. Consigo trabalhar, consigo estar na cidade onde eu quero, beleza, alugo por um mês. Né? Ótimo, fechou, só me desloco até lá. Chego lá, o imóvel está pronto para eu poder receber. É uma facilidade muito grande. Aqui na agência, Rafa, a gente tem, desde 2022 também, nós abrimos toda a nossa operação para o remoto. Nós vimos que trazer a nossa operação para o remoto traria para os nossos colaboradores uma melhor qualidade de vida, por uma questão de deslocamento, por uma questão de preparo, por uma questão de fluxo de trabalho, até mesmo melhorou as nossas entregas, deixou muito mais ágeis, porque hoje cada um está digamos, no seu ambiente, no seu local, né? Podendo produzir até mais do que a gente estaria no presencial, porque hoje você está sozinho, né, digamos assim, mas a gente tem um acompanhamento diário, mesmo no remoto, com todos os nossos colaboradores, que garantem as nossas entregas, junto com o nosso cliente. E o nosso cliente também está no remoto. Então, se hoje eu falar assim, poxa, gente, tem uma plataforma aqui que se vocês quiserem trabalhar de qualquer lugar, vocês fiquem à vontade. Eles já têm essa liberdade. Perfeito. Que para mim tá tudo certo. Eles já têm essa liberdade. Mas ó, tem uma plataforma aqui, se vocês quiserem conhecer novos lugares, quiserem ir para outros lugares, tá aí, ó, assina e vai. O importante é estar bem aonde você quiser e que a nossa comunicação do digital aconteça de maneira natural e normal, não importa. Recentemente, eu tive uma funcionária que estava de férias e a família dela é do Rio Grande do Sul. O que ela fez? Pegou as coisas dela e foi para o Rio Grande do Sul. A hora que deu a data do retorno dela, né, para o trabalho, não para o presencial, né, para o trabalho dela, eu fui conversar com ela para a gente fazer as primeiras reuniões, tal, de alinhamento, etc. E eu falei assim, mas onde você está? Eu falei assim, estou aqui, na casa dos meus familiares do Rio Grande do Sul. Poxa, que legal, você vai ficar por mais tempo aí? Acho que eu vou ficar por mais um mês aqui. Beleza. O que isso mudou para mim? Nada. Se ela estando aqui ou estando lá, para a gente não muda nada. Para o nosso cliente estando aqui ou estando lá, não muda nada. Com uma plataforma dessa, abre um horizonte. Perfeito. Porque eu tenho muitas possibilidades. Poxa, eu quero ficar um mês na praia. Poxa, aqui está no período de inverno, quero ir para um lugar onde está mais verão. E eu faço. É uma liberdade geográfica, tanto para quem trabalha, para quem quer conhecer lugares, para quem quer se conectar com outros espaços, a sua ferramenta permite tudo isso. Perfeito. A um custo muito menor, acredito, do que uma locação tradicional. Com certeza. Sem a burocracia e sem todos os trâmites de uma locação tradicional, que simplesmente você pega, entra, vai e acabou. Perfil. E, inclusive, aproveitando, eu tenho um cliente, um perfil de cliente ideal, que é o nômade digital. Então, o nômade digital é justamente isso que você acabou de relatar. Então, é o profissional que ele está aí, seja ao longo do país ou ao longo do mundo, vivendo e trabalhando ao mesmo tempo. Né? Então, assim, ele não precisa hoje, geograficamente, estar naquela mesma localidade hoje do trabalho que ele está. Exato. Ponto. E aí, só agregando um pouquinho mais nessa questão do perfil remoto e do perfil presencial, hoje a gente vivencia uma mudança muito grande. Né? Antes com a pandemia, o remoto veio com tudo. E agora a gente recentemente tem visto uma migração, né, do remoto para o presencial e muito se fala do híbrido, né? Porém, o que acontece, Ozzy? Eu acho que você relatou muito bem, e eu acho que a presença hoje de um verdadeiro líder é o que muda o jogo. Sim. O que muda o jogo? Do remoto para o presencial. Resultado. Para mim, assim, independente, aí você também como líder, gostaria também da sua opinião, mas assim, você como líder hoje, de uma equipe, o que você quer ver hoje no final das contas? Resultado. Independente se o cara tá ali com você. Seja o resultado nosso ou seja o resultado pelo nosso cliente. Resultado. Independente de onde esteja. Então, assim, hoje, a gente cobrar seja um profissional, seja um cliente, de estar ali presencial, a gente está perdendo tempo. Uhum. Seja nosso, seja do profissional, da equipe, ou seja do cliente. Porque hoje a gente consegue realmente, remotamente, resolver qualquer tipo de problema. Legal, ótimo. Né? Então, ótimo. assim, hoje a liderança, inclusive, eu acredito que fica muito em xeque hoje uma boa liderança nesse sentido. Porque se no final das contas, no final do mês, eu sou comercial, você também é comercial. No final do mês, o que a gente quer? Entrega, resultado.
Como é que estão os números? Como é que está a nossa base de clientes? Está aumentando? Está igual? Como é que está o profissional da nossa equipe? Ele está performando? Não está? Ele está com entrega atrasada? Não está? Ele está vendendo? Não está vendendo? E aí, como um bom líder, o que você vai fazer? Vai identificar os gargalos, o que está acontecendo. Sim. Né? Seja para o cliente ou seja para a equipe interna. Então, assim, independente de onde estiver, o cliente, independente de onde estiver o profissional. Exato. Né? Então, hoje existe essa grande movimentação, vamos dizer assim, e eu acredito, tá? Até mesmo por ser gestor hoje de equipe e ser gestor de pessoas hoje. Para mim, independentemente de onde está aquele meu profissional da equipe. Ele está performando? Legal. Não está? O porquê que ele não está? Exato. E aí, assim, a presença física ou não dele é um diferencial? Não tanto, mais. Tanto mais, entende? Hoje eu acho que isso mudou muito. Hoje, essa busca pelo resultado, para nós foi um grande desafio também. Porque quando a gente estava no presencial, né, a gente teve... Eu conseguia medir o resultado ali no exato momento. Perfeito. Eu sentava com a pessoa, a gente olhava, tal. No remoto, existe o delay do remoto, normal, né? As conversas têm que acontecer, a gente faz ali via WhatsApp, via videochamada, tal, etc. Mas nós tivemos também que olha só que parece até incoerente. Nós tivemos que nos adaptar também ao digital. Perfeito. A nossa rotina pro digital. Porque não é simplesmente cada um liga o seu computador e faz. Mas e aí? Como que eu vou passar uma demanda para você? Perfeito. Como que eu vou cobrar a pessoa do trabalho dela? Então, hoje, nós tivemos que adaptar as nossas ferramentas para poder também organizar o nosso trabalho de maneira interna e que o trabalho do cliente fosse atendido 100%. 100%. Então, hoje, a gente tem ferramenta para poder controlar a demanda individual de cada colaborador. Perfeito. Então, ele entra sabendo o que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar e até quando ele tem que entregar. Certo? Perfeito. Agora, sobre o trabalho remoto, quando começou, né, pós-pandemia e tal, nesse negócio, falava-se muito sobre liberdade, de tempo, de horário, localização, etc. Sou a favor disso? Sou. Eu só não sou a favor... Aliás, não é que eu não sou a favor. O que nós não fizemos dentro da agência nessa questão da liberdade. Hoje, o nosso cliente, ele é um cliente que trabalha de segunda a sexta, dentro do horário comercial. Ele é assim. Perfeito. E eu não vou mudar a operação dele. Lógico. Por quê? Porque ele também atende outras pessoas que também têm o seu convívio de segunda a sexta no horário comercial. Perfeito. É a gente que atende ele que atende o outro. Beleza. Então, a nossa única adaptação necessária, e vamos falar assim, obrigatória, é a agência... Embora estejamos no remoto, nós trabalhamos de segunda a sexta dentro do horário comercial, porque o nosso cliente está dentro desse horário. Perfeito. E eu quero atender ele dentro do horário que ele precisa ser atendido. Não incomodo fora do horário, porque não faz sentido. Nenhum. Ele também não conversa conosco fora de horário, porque também não faz sentido, entendeu? E o nosso pessoal trabalha dentro desse horário comercial também, que é o que faz sentido. Né? Ah, mas eu gosto de trabalhar de madrugada. Não. Ah, eu gosto de trabalhar de final de semana. Não. Primeiro, exige-se uma questão de leis de trabalho, Exatamente. estrutura de contrato de trabalho, etc., que nos faz isso, e eu prefiro manter essa mínima organização de horários. Então, o nosso trabalho remoto não é um trabalho à vontade. Certo? Claro. Existe a liberdade de local, que eu zero problemas. Trabalhe de onde você se sentir melhor. Mas o seu horário de trabalho é XYZ. Porque eu sei que nesse momento eu posso te chamar, eu posso te cobrar, eu posso te enviar, que eu sei que você está ali disponível para isso. E esse é o nosso combinado. Perfeito. É responsabilidade, né? Responsabilidade. E aí acho que você falou um ponto muito importante, que na verdade é uma palavra, que é a adaptação.
Né? Então, acho que assim, teve que existir, né, essa adaptação e tem que existir essa adaptação, né, na minha visão também, que eu concordo com você. Só que, além disso, eu queria só complementar a sua fala, que é com relação à visão também. Né? Porque você fazer toda também essa operação, essa mudança de operação do presencial para o remoto, não é fácil. Porque se a pessoa também não tem visão, se o líder ele não tem visão de jogo, ele não consegue fazer essa adaptação. Não consegue. E muito menos a transição. Né? Então, assim, acho que assim, uma coisa que pondera muito ali também é a visão do líder nesse sentido para conseguir conduzir toda essa operação, seja por meio de ferramentas, por meio de horários, de combinados. Eu acho que assim, acho que um ponto assim, hoje até para os meus profissionais que trabalham na minha equipe, existem os combinados. O que a gente combinou aqui, o que a gente se me trouxe, o que eu combinei com você, o que você combinou comigo, e é isso. Né? Hoje a posição do líder é sobre os combinados. E aquele velho ditado, né? O que é combinado é combinado. É combinado. Não é caro nem barato. Exatamente. E vice-versa, tá? Tanto Não, para o colaborador como para o líder. A gente, beleza? Rafa, hoje a gente tem uma mentalidade diferente de pessoas mais velhas que vêm de uma outra geração de trabalho, etc. E não muito longe, nossos pais, por exemplo. Pronto. Que eles têm uma outra visão de trabalho, físico, tal, etc. A gente tem uma outra mentalidade que esses combinados são fáceis de acontecer. E a gente não tem problema com isso, né? Perfeito, perfeito. E o que a gente vê muito também? A gente tem os combinados. Certo. Né? Então, a gente combinou daquilo lá, o horário de trabalho e tal. E aí, por exemplo, o que acontece que eu percebo muito hoje, que infelizmente também... Vamos falar um pouco de geração aqui, tá? Você falou de geração dos nossos pais, a nossa geração, e a geração agora um pouquinho que... Essa mais nova geração aí. Que são o quê? As responsabilidades. Sim. Então, assim, quando a gente fala em horário, quando a gente fala em entrega, quando a gente fala em atendimento, né? Então, a gente precisa que também, pro lado profissional deles também, isso caminhem juntos. Né? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, combinamos com um atendimento a um cliente. Então, tem o quê? O horário, a preparação para aquele atendimento, seja presencial, seja remoto, enfim. Então, assim, não apareceu no dia já aconteceu, tá? De não aparecer no dia com o cliente. Marcou com o cliente e não apareceu. Então, assim, isso é grave. É grave. Então, ou seja, o que é isso? Uma falta de responsabilidade. Exato. Então, isso também a gente tem que ponderar também, tá? Isso foi um exemplo que inclusive, infelizmente, aconteceu, e entre outros exemplos. Por exemplo, vamos combinar horário de trabalho? Qual que é o horário de trabalho? É comercial? Não é comercial? No meu caso, ele posterga um pouco o horário comercial, né? Então, não vai até às 18, vai até às 19, 20 horas, dependendo do caso. Normal. Tudo, mas vamos combinar. A gente se adapta. Então, a gente se adapta, desde que haja também uma direção do líder. Porque o líder, para mim, ele tem uma tríade. Ele indica o caminho. Certo. Ele orienta. Perfeito. E cobra. Indica, orienta e cobra. Perfeito. Certo? Então, isso é a função do verdadeiro líder. Então, assim, o que eu indiquei? Eu quero que você fique aqui das 8 às 18, das 8 às 20, enfim. Orientação. Qual que é a orientação que você vai dar para aquele colaborador seu? Olha, eu quero que você faça atendimento nisso eu quero que você já, dentro do seu pipe ali, você traga leads através de quê? Seja por digital, seja por ligações, seja por um PAP da vida. Enfim, tem hoje inúmeras ferramentas aí para gerar esse lead. Então, assim, o líder orientou o colaborador. Depois, passados uns dias, passado o dia, o que você vai olhar e vai cobrar? Olha, aquela orientação que eu dei, o que você fez, o que você não fez e que ponto está? Vamos caminhar para uma outra orientação? Não vamos para outra possibilidade? Como é que a gente está? Então, isso é a função do verdadeiro líder, né? Indicar o caminho, né? Mostrar para ele o que o colaborador tem que fazer, orientar ele o que tem que fazer, seja por meio, às vezes, de educação, que a gente hoje percebe que hoje o líder ele não educa muito o colaborador. Eu acho que hoje falta muito isso. Se o orientador já vem pronto, ok, tranquilo. A orientação ele tem que ser um pouco menor porque ele já está preparado. Tem alguns casos que o colaborador ele vem um pouco mais cru. Treinamento, né? Treinamento. Orientação é treinamento. Então, tem que ter esse treinamento constante na sua equipe, orientando para depois ele cobrar. Legal. Né? Então, isso eu vejo muito. E essa geração também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, vamos dizer assim, tá? Para a gente também olhar para essa geração e cobrar um pouco mais de responsabilidade. São excelentes profissionais, né? Diferentes do que eu vejo alguns líderes aí falando que são problemáticos, existem isso, existe aquilo.
Para mim, não. Para mim, são excelentes profissionais. E, de novo, como a gente está falando aqui, são os combinados. As orientações e o cobrar o que foi combinado. E isso, Rafa, é o básico, eu acho, para qualquer situação da vida. Estudo, existem os combinados. Você tem que estudar, você tem prova, você tem trabalho, você tem compromisso, você tem grupos de estudo, etc. Né? Para o lazer, para uma atividade física, você tem que ter uma rotina, você tem que ter algo que te incentive a ter uma atividade do esporte, de uma academia, uma corrida e etc. Né? Tudo é disciplina, tudo é um combinado, tudo é feito de uma forma. Quando a gente traz isso para dentro do corporativo, o trabalho de um líder, como você falou, que é o nosso trabalho, é saber indicar, orientar e gerar resultado. É isso que você falou, é real. Isso. Então, quando a gente consegue ter uma equipe hoje muito bem estruturada, muito bem orientada e que os resultados aconteçam, você já começa internamente ter uma equipe muito bem qualificada. Perfeito. A partir desse ponto, o cliente, a hora que ele chega e ele é inserido dentro desse universo, o resultado para ele não vai ser diferente. Né? Perfeito. Na questão de imóveis, o seu cliente, ele entra na internet, faz uma pesquisa, entra em sites, entra em portal, entra no seu próprio site, olha, tal, encontra 1, 2, 3 imóveis e aí ele vai fazer o contato, porque ele quer conhecer o imóvel, ele quer saber mais e isso são coisas que realmente só acontecem presencialmente. Ele não vai comprar um imóvel sem visitar o imóvel. Né? Sem ver a redondeza, sem ver a qualidade da área de lazer, sem ver o estado que o imóvel está, se é um imóvel novo na planta, se é um imóvel que acabou de ser entregue e precisa fazer uma reforma. Ele vai estudar tudo isso. E não é um processo que começa hoje e termina amanhã. Não. A gente está falando de imóveis vamos chutando baixo, 10 milhões de reais. Sim. O cara não vai simplesmente gostar de você e estar aqui. Não. É um processo que demora 1, 2, 3 meses, não sei, mas não é um processo rápido. Né? Aí é onde entra o nosso trabalho de autoridade, de conhecimento, de entender a necessidade do nosso cliente. Perfeito. Né? Às vezes aquilo que ele quer, por objetivo dele, mais bem-estar, mais tranquilidade, mas a região que ele busca não é tão boa, mas você tem outras opções melhores. E você mostra para o seu cliente possibilidades de imóveis muito melhores, até pode ser que até com um custo menor daquilo que ele realmente queira. Né? No digital, a gente mostra para o nosso cliente as possibilidades que ele tem para poder engajar. Para poder trazer resultado, seja através de site, rede social, tráfego pago, mentorias, consultorias. São várias coisas que podem agregar ao nosso trabalho. Né? Com certeza. A hora que você estava falando sobre a sua startup, né? Sobre a assinatura de imóveis, me veio uma recordação aqui que nós desenvolvemos um projeto. Não é, obviamente, igual, mas na mesma ideia. E olha a ideia que o nosso cliente teve na época. Nós criamos junto com ele um site para assinatura de ração para animais. Olha que interessante. Assinatura de ração para animais. Então você tem lá seu pet, cachorro, gato, não sei o quê. Qual marca que você compra? Existem várias marcas. Marcas no mercado. Várias marcas no mercado. Ele vende todas elas via assinatura. O seu gato, ele consome quantos quilos de alimento por mês? Ou sachê, enfim. O meu cachorro, o meu gato consome 3 quilos por mês daquela determinada ração. Ok. Que dia que você quer receber isso na sua casa, no conforto da sua casa? Eu quero... Todo dia 15 vai chegar aí. Toda semana, todo mês vai chegar para você o seu pacote certinho pro seu pet a um custo tal. Acabou. É como assinar uma Netflix. É isso, exatamente. Assinou ali o pacote, você tem essa grande possibilidade, você pode alterar, lógico, né, no decorrer, acrescentar produtos, diminuir produtos, etc. E a pessoa recebia. Deu um boom isso daí, porque é facilidade. É
comodidade. Comodidade. E hoje, ó, vou aqui até fechar aqui na minha câmera. Depois eu vou pedir royalties, tá? Para Volkswagen e para Toyota. Hoje em dia, o que acontece? Carro por assinatura. Carro por assinatura. Toyota está fazendo isso. Tá. A própria Volkswagen está fazendo isso. As então, próprias assim, montadoras estão fazendo não isso. são mais Localiza, Não é, não. Movida. Montadoras. Não. E assim, então Montadoras. hoje você quiser tirar um carro zero, hoje você consegue, por meio de uma assinatura. Por meio de assinatura. Tá? Então, assim, isso é totalmente possível. Então, assim, essa questão de assinatura teve um propósito muito grande em diversos segmentos. Né? Então, inclusive, foi uma possibilidade que foi visto nesse modelo de negócio e falou, olha, vamos atacar dessa maneira uma coisa que não existia na época, né? Que era os imóveis. E aí, aproveitando só a questão de a gente estar no empreendedorismo, né? A gente falou tanto em empreendedorismo, acabou que eu encerrei esse ciclo, né? Junto a essa startup, né? De assinatura. E agora estou com novos projetos agora para 2026. Muito bom. Né? Quais então, são os novos projetos? Eu tenho aqui 2 novos projetos aqui que eu posso já... Vou dar um spoiler, não posso falar muito ainda, que assim, ele está em desenvolvimento, né? Então já fica aí uma gravação, né? Um próximo episódio do nosso podcast para você voltar e falar a hora que tudo isso já estiver no ar, realmente já funcionando. Hoje é só um spoiler. Hoje é só Aí depois spoiler. você vem falar efetivamente. Com certeza gente, pessoal, tá aqui gravado, hein? Eu vou voltar aqui para a segunda temporada. Com certeza, 2026 estarei aqui de volta para contar todo o desenrolar desses novos projetos aqui. Então fica aqui meu compromisso com vocês. Bora lá. Então, assim, eu tenho mais 2 projetos hoje, também na área... Um na área de imóvel, né? E outro na área de tecnologia. Bom Né? Não demais. tem como eu não fugir muito disso. Então, um deles é na área de engenharia, né? Então, um deles é para realmente incorporar, né, prédios ali, estúdios, apartamentos de um dormitório, que é que eu entendo que a gente percebe ali no mercado hoje, um mercado muito forte nisso, só que com algumas nuances, alguns diferenciais aí que a gente percebe que está faltando no mercado. Né? Então, identifiquei isso, criei um modelo de negócio, agora estou lapidando esse modelo de negócio já para a criação do MVP. Né, para a gente já incorporar este imóvel ali, estar pronto, assim, coisas de empreendimentos de 60 unidades ali, pelo menos, né, especificamente para atender um público, né, mais corporativo, em regiões mais específicas, onde o que acontece? Vai uma determinada equipe, um determinado profissional para um grande centro, então ele tem que ficar bem localizado. Né, para se deslocar ali, caso necessário, para algum atendimento ao cliente, ou mesmo para alguma reunião na empresa, que ele trabalha remotamente, enfim. Então, nesse sentido, eu olhei para isso e falei, bom, então existe uma possibilidade ali muito grande. Né? Então, esse é um dos projetos, né? Esse é um projeto de empreendimento, então, na área imobiliária. E um outro projeto é um projeto de tecnologia. Uhum. Né? Então, voltado também para imóveis, né? Para a administração desses imóveis e olhando para o bem-estar das pessoas. Né? Então, como a gente bem falou aqui, dessa qualidade de vida, justamente dessa liberdade, dessa flexibilidade, porém com alguns atrativos que hoje a gente não encontra no mercado aí dessas plataformas. Legal. Lógico que eu não vou contar o que é ainda, eu vou contar depois, quando ficar pronto, Claro. tudo certinho. Já traz aqui. Eu vou trazer aqui em primeira mão para vocês, com certeza. Então, aqui já fica aqui Show de bola. o meu contato com vocês aqui para a gente, Perfeito. na próxima também, já falar disso daqui. Porque, assim, já é um projeto já validado, já é um projeto testado e agora vai ser um projeto que eu agreguei serviços. Muito né? bom. Coisa que o mercado hoje não agregou. Né? Então, hoje você percebe que é assim, uma falta desse tipo de serviço agregado numa plataforma. Muito bom. Né? Então, assim, já está isso também, já em paralelo para desenvolver. Aí, tudo isso em 2026 vai estar por aí. Então, assim, Legal. já fica aqui, 2026 aqui, uma nova etapa na minha vida profissional e também aqui o convite para participar da segunda Muito temporada. bom, claro. Irei te receber aqui com toda satisfação. E, obviamente, tudo isso que você falou, essa junção de tecnologia, inovação e o digital, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. As empresas que ainda não se atentaram para a inovação, tecnologia e o digital, estão ficando cada vez mais paradas no tempo. Estão ficando empresas municipais, regionalizadas, atendendo o mesmo público, sendo que a gente tem hoje um Brasil enorme e a facilidade de tirar o seu produto daqui e levar para outro lugar longe é simples, é fácil. Sim. Não é complexo, como era antigamente. Com certeza. Né? Transportador, dependendo do produto, não sei o que. Ainda mais... eu tenho um imóvel lá em Teresina. E a sua operação é aonde? Você não tem... minha operação é em São Paulo.
você tá porque você mora e convive lá. Mas essa operação, ela pode ser acessada de qualquer lugar. Perfeito. Eu tô lá no Rio Grande do Sul. Eu posso entrar de lá, cadastrar o meu imóvel e você administrar ele para mim. É isso. E vai embora. É isso. Rafa, para a gente poder finalizar, o que você tem para dizer para as pessoas que estão assistindo hoje, que vão assistir aqui o nosso episódio? Fale para elas o que a transformação digital trouxe e o que te beneficiou hoje com todos os seus negócios. A transformação digital hoje, ela foi um divisor de águas, né? Pelo menos na minha visão, tanto profissional como pessoal, no sentido de... Antigamente, o cliente, era muito mais difícil o cliente ter acesso à informação. Sim. Né? Então, isso primeiro, o acesso à informação ficou mais facilitado por meio da tecnologia, por meio do digital. Né? Então, antigamente, se eu começasse um negócio hoje... Se antigamente começasse um negócio como eu tenho hoje, esse acesso seria muito mais difícil. Né? Então, assim, para conseguir escalar, para conseguir olhar, eu tenho que olhar para um mercado nichado, específico e pequeno, local. Né? Então, assim, antigamente era muito mais difícil. Isso daí. Então, com a transformação digital, isso se tornou mais acessível. Para mim e para todos. Né? Então, para mim, foi um divisor de águas. Por quê? Porque através do digital hoje eu consigo alcançar um público que dificilmente conseguiria atingir. Certo. Né? Então, hoje o digital, hoje na minha vida, o que ele é? Eu vejo que o digital ele transformou o mercado. O mercado hoje que você me falou no começo, né? As empresas que estão fora do digital hoje, elas estão vivendo no mundo passado, né? Eles estão fazendo história lá atrás, porque assim, hoje a empresa que não está no digital hoje, ela está atrasada, né? Hoje ela não consegue mostrar o seu produto, ela não consegue divulgar o seu produto, ela não consegue acessar o seu cliente, enfim, ela vai ficar parada e fadada ao fracasso, infelizmente. Exato. Né? Então, hoje, com essa transformação digital, fez com que a minha vida mudasse, me transformasse assim, totalmente, e até mesmo olhando para frente, olhando para o futuro. Né? Hoje a gente tem um acesso à informação muito maior, hoje nós temos um acesso e possibilidades muito maiores, só que assim, existe também... Esse mundo está em constante evolução e mudança. Sim. Né? Quando você fala em inovação, é um setor que hoje eu estou inserido. Né? Então, eu estou olhando para frente já. Então, eu estou olhando para um modelo novo dentro desse contexto digital nosso. Sim. Então, o meu trabalho não para no digital. Né? O meu trabalho, eu busco evoluir cada tempos em tempos e olhar com um olhar de visão para o mercado hoje e o que eu posso mudar daqui para frente. Legal. Muito bom. Muito bom. Gente, esse foi o nosso episódio do DoseCast, com o prazer imenso de ter recebido o meu grande amigo Rafael Martins, né? Termos trocado muitas ideias aí sobre o digital, sobre o que a transformação do digital trouxe e traz tanto para os nossos negócios, tanto para quem a gente atende, para os nossos clientes. Foi uma grande satisfação, Rafa, ter te recebido aqui. E ficou aqui o nosso compromisso de você voltar e a gente poder falar sobre esses novos projetos, né? Ficou só aí uma coceirazinha aí do que pode vir por aí, né? Desse spoiler dos seus projetos, mas que você possa voltar aqui e a gente poder mostrar realmente mais e falar sobre isso. Rafa, muito obrigado. Fico muito satisfeito por ter te recebido. E quem quiser conhecer mais do seu trabalho, o que eles têm que fazer? Como que eles te acessam? Quais são suas redes sociais? Como que a gente consegue descobrir e saber mais sobre o trabalho do Rafael? Vamos lá. Hoje, para vocês terem acesso, vou passar no Instagram, martins.equipe. Então, pode ir lá no Instagram, martins.equipe. Através das redes sociais. Rafael Martins no LinkedIn também, que eu também sou um usuário bem atuante no LinkedIn também. Posto bastante coisa no LinkedIn sobre atualidades, carreira. Então pode procurar também lá Rafael Martins no LinkedIn que vocês vão achar bastante conteúdo. Poxa, que legal. Gente, muito obrigado. Sigam a Rafael Martins, né?
martins.equipe no Instagram. E também fica aqui o meu convite para vocês acessarem as redes sociais da agência, né? A Agência Dose, tanto no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e até o próximo episódio. Esse foi 12Cast. Até o próximo episódio.